Uma igreja que não teme a perseguição é o assunto da nossa pré-aula, lição de número 7. Pastor Adovilso, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Hércules. Que bom, né? Deus nos tem proporcionado este momento especial em torno da sua palavra para a lição de número 7. Olha que coisa boa, estamos caminhando aí rapidamente, né, pastor? Já estamos praticamente no meio, né? Tem, já são 13 lições, hoje já é a sétima. É a metade do trimestre. E Deus tem nos dado vitória, viu? Terceiro trimestre. Exatamente. Vamos lá então, meus irmãos, aqui, esclarecendo para os irmãos, nós vamos fazer um trabalho didático, porque alguns irmãos têm tido dificuldade, às vezes porque não conhecem o sistema ali do canal, né, no YouTube, como acessar o material de apoio. Então, você que está assistindo a aula, você vai abrir a descrição. Veja aí, nós vamos mostrar para você como você abre a descrição. Muito bem, você abriu a descrição, está apresentando aí todo o conteúdo da aula, enfim, mas o primeiro acesso, logo em cima, no início ali, tem um link para você clicar e esse link é que vai dar acesso a você ao material de apoio, tá certo? Então, esta ilustração que está sendo feita aí é exatamente para você entender como você vai conseguir ter acesso ao material de apoio. É este material aqui, ó. Da lição de número 7, são 22 páginas. O material com a lição comentada, com comentários adicionais a respeito do textuário da lição, da leitura bíblica em classe, da palavra-chave e de cada um dos 3 tópicos da lição, além de alguns comentários adicionais que a gente sempre adiciona. Então, para você ter acesso, esse é o caminho. Agora, em relação aos slides que nós também utilizamos aqui nesta aula, não é? Esse você consegue também, e é gratuito, tanto o material de apoio para download aí, quanto os slides é gratuito. Só que os slides você vai mandar um WhatsApp para esse número que está aí na sua tela, entendeu? Esse é o meu WhatsApp pessoal, você vai mandar um slide, se você quiser escrever alguma mensagem, ótimo, se não quiser também não tem problema nenhum. Só coloque o seu nome, entendeu? A cidade de onde você é e escreva assim, quero os slides. Está resolvido. Eu preciso do seu nome e cidade, porque eu já cheguei num ponto de, por exemplo, os irmãos, eu sou o Antônio Carlos, mas tem muitos Antônio Carlos, né? E às vezes tem vários Antônio Carlos no estado de São Paulo, e aí chega um ponto que fica difícil para mim salvar os contatos para não ficar igual. Então eu preciso que os irmãos me indiquem isso aí, o seu nome, a sua cidade, e diga lá, quero os slides. Eu vou mandar os slides para ti, vou adicionar você na lista de transmissão, para você receber toda semana este material que nós disponibilizamos aqui, que fazemos com muito esmero, tanto eu quanto o pastor Adovilso. Isso não é um dia apenas de estudo e de pesquisa para que a gente consiga fazer esse material e poder estar aqui nesta aula. Não é verdade, meu pastor? É verdade, é corrido, mas Deus tem nos dado vitória. Com certeza, pastor. Porque assim, eu trabalho aqui no CETADB e dou meus pulos para fazer esse material. O pastor Adovilso também é plantonista na nossa igreja sede aqui em Apucarana e também se vira no seu tempo, ele também dá aula, né? O pastor Adovilso é o professor do nosso curso de teologia. Às segundas e quartas-feiras à noite ele dá aula do curso de teologia também, e a aula dominical. Isso aí, a aula da escola bíblica dominical é intercalado com o pastor Ornelis, mas ele também tem essa responsabilidade. Então, assim, nós temos as nossas ocupações, mas nos desdobramos. E a despeito de que alguém pensa que a gente, em algum momento, senta junto para combinar os assuntos, isso não acontece, viu, irmãos? Não há tempo possível para isso. Quando a gente consegue, é uma vez cada 2, 3 meses sentar junto num domingo para uma refeição. Pior que tem sido difícil. Mas a gente não tem tempo para sentar junto para combinar assunto, combinar tema. Não acontece isso. Aí o pastor Adovilso, eu elaboro os slides, passo para ele fazer o estudo dele, e aí nós juntamos aqui para dar a aula, eu faço o meu comentário, ele faz o dele, e assim que acontece a aula. Então, essa é a dinâmica. É claro que nós entendemos que tem uma ação de Deus nesse negócio, né? Sem dúvida. Porque o trabalho tem sido exitoso exatamente porque Deus tem feito a coisa acontecer, e com isso alcançamos muitos irmãos. Então, esse é o trabalho. Se você quer os slides, tem que mandar um WhatsApp para esse número aí, tá? Não adianta você colocar no comentário da aula aí no YouTube, ó, quero os slides, porque para poder fazer isso, eu preciso te adicionar na lista de transmissão do WhatsApp. Para isso, eu preciso que você envie a mensagem para mim poder salvar o seu contato também. Glória a Deus, é bênção. Agora, meus irmãos, vamos avançar para esta lição, a de número 7, e o assunto aqui é perseguição. A igreja de Jerusalém, nascente
já estava debaixo de perseguição. Veja o textuário da lição. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5 e o versículo é o de número 29. A verdade prática diz que em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A primeira delas, a igreja será perseguida. E a segunda, tão importante quanto a primeira, porque é uma afirmação que não tem como você negar e nem desmentir, né? Mas a segunda diz que Deus a protegerá. Então a igreja será perseguida, é fato, Deus a protegerá, é mais fato ainda, tanto que a igreja persevera, subsiste ao longo dos séculos, não é? A leitura bíblica em classe, meus irmãos, nós temos dois trechos da palavra de Deus. Atos capítulo 5, os versículos de 25 até o versículo de número 32. E também o texto que está em Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 12 e os versículos de 1 a 5. Então, estas duas perícopes, esses dois trechos da palavra de Deus, destacados para a leitura bíblica em classe, e é certamente com base nestes versículos aí que nós vamos trabalhar o conteúdo da lição. Lembrando que no material que você vai fazer download, há um comentário específico sobre o versículo que é o textuário da lição, e também um comentário de 3 páginas sobre essas duas perícopes. Atos capítulo de número 5, os versículos 25 a 32, e também Atos 12, versículos de 1 a 5. Isso tudo para o crescimento do seu conhecimento e também, se você é professor, ter uma capacidade maior de argumentação quando estiver ministrando a sua aula. Os objetivos da lição são 3: explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. O segundo é demonstrar como Deus protegeu a sua igreja através de livramentos e da intercessão. E o terceiro, encorajar os alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante de adversidades. Este são, né, na verdade, os objetivos que nós temos nesta lição. A CPAD está sugerindo os hinos 212, 225 e 305 para o devocional, porque são temas, não é, hinos do nosso inário oficial que são alusivos ao assunto da nossa lição. A palavra-chave é perseguição. Perseguição, a palavra-chave, que a definição está com o pastor Adolfilson. Vamos lá. Vamos lá, o significado de perseguição: atuação de uma ou mais pessoas que seguem outra ou outras de modo reiterado e contínuo, acossando e fustigando-as com a intenção de irritar ou incomodar. Essa é uma definição geral, né? E essa questão de perseguição, ação ou comportamento da pessoa que age na intenção de perseguir, prejudicar ou coibir algo ou alguém. Eu trouxe aqui um adendo. A igreja primitiva enfrentou perseguições tanto por autoridades judaicas quanto romanas, sendo acusada de heresia e blasfêmia e sofrendo punições severas. Essas perseguições, no entanto, fortaleceram a fé e a fraternidade da comunidade cristã, além de levarem à expansão do evangelho. E eu escrevi mais uma colocaçãozinha aqui, fiz mais um adendo. A igreja sempre foi perseguida, mas nunca será vencida. Essa frase reflete uma crença comum na fé cristã, expressando a ideia de que, apesar das adversidades e perseguições ao longo da história, a igreja de Cristo permanece forte e vitoriosa. Então o assunto hoje vai ser sobre a perseguição da igreja. E a perseguição, meus irmãos, não é uma coisa atual. Ela acontece também na atualidade. Mas aí eu acabei fazendo aqui uma pesquisa, né, a respeito de perseguição na Bíblia. E olha só, no Antigo Testamento, o personagem era Abel e o seu perseguidor foi Caim. Não é? José era o personagem e o seu perseguidor, os perseguidores, no caso, foram os irmãos. Não é? O faraó perseguiu Moisés no Egito. Saul perseguia Davi, que, vamos falar aqui, havia uma relação entre eles, porque Davi era genro de Saul, não é? Acabe e Jezabel perseguiam Elias. Os sacerdotes e os reis de então
perseguiram Jeremias, o profeta. Os líderes da Pérsia perseguiam Daniel, mas estes todos foram exemplos para nós no Antigo Testamento de que em meio à perseguição é possível você perseverar, prosseguir, fazer aquilo que é o plano e a vontade de Deus para a sua vida, custe o que custar, não é? Agora, se nós avançarmos para o Novo Testamento, nós temos as autoridades judaicas e romanas perseguindo Jesus Cristo, o Sinédrio que perseguiu Estevão, as autoridades religiosas perseguindo os apóstolos, os judeus e gentios que eram hostis perseguindo Paulo e a sinagoga de Satanás, aleluia, que perseguia os crentes da igreja de Esmirna. Então você percebe aí que esse tema que nós estaremos abordando nesta lição não é algo recente. Isso é atual, obviamente, mas já vem de épocas, não é? De tempo, desde o início. Desde o seu início, então. Vamos lá. Já que é para iniciar, vamos então desde o início. A igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã traz sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios que são exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos, e nós vamos tratar com profundidade a respeito disso nessa lição. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Aleluia! Conforme nós vimos, não é? Ali na verdade prática, as verdades que não tem como refutar, a igreja é perseguida, mas Deus cuida dela, Deus a protege. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória a seu povo. Assim, nesta lição, veremos como Deus faz isto, aleluia, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil, porque ainda hoje é assim, ainda que vamos viver já já um tempo em que aquelas pessoas que não têm nada com a fé cristã vão chegar nas nossas igrejas dizendo que ama a igreja, que ama o cristianismo, vão até dar a paz do Senhor. Tem alguns que ainda, olha, tem uns que choram, eles vão chorar nas nossas igrejas, porque eles querem o nosso voto, só por isso. Depois eles abandonam. E eu vou dizer, na nossa igreja, que é Apucarana, é o nome da nossa cidade, na nossa igreja nós temos irmãos que se elegeram com votos da igreja e sumiram da igreja. Depois de eleitos não apareceram mais na igreja. Uma tropa de sem vergonha. Vamos lá então, meu pastor. Tópico 1 da lição, a igreja perseguida é o tema que nós vamos tratar aqui, os perseguidores. Isso, tópico 1 e o subponto 1, a questão dos perseguidores. Aí eu trouxe um adendo antes. A igreja primitiva foi perseguida principalmente por 3 razões: políticas, sociais e religiosas. Nós vamos estar comentando isso posteriormente. Politicamente, por que a igreja era perseguida? O cristianismo era visto como uma ameaça ao poder do Império Romano, pois exigia lealdade exclusiva a Cristo, em detrimento do imperador considerado divino. Então veja bem esta colocação, o porquê da perseguição. Já entrou em choque, né? Exatamente. Já entra em choque. E também uma perseguição na área social. A recusa de cristãos em participar dos cultos e rituais romanos, incluindo a adoração ao imperador, os tornava estranhos e suspeitos, ou seja, não fazem parte do nosso grupo, não é? E também, uma outra razão, claro, é a razão religiosa, não é? E ela é perseguida por causa dessa razão, a crença em um único Deus, não é? E a rejeição dos deuses romanos eram consideradas uma afronta à ordem religiosa estabelecida na época. Então são razões, isso é importante que o professor, né, explique já no início da aula as razões da perseguição, ou porquê da igreja ser perseguida. Então tem motivos aí, tá certo? Vamos para o slide. Na Bíblia vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começavam a se opor à igreja. Lá em Atos 5, não é? Nós temos aí o versículo 17 e o 24, mas eu quero ler também Atos 5 e o 16. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e
todos eram curados. O que está em voga aqui? Olha o movimento que causou, grande, né? A grande repercussão houve quando eles começaram a pregar o Evangelho. E temos também aí o versículo 17 que diz assim: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja, ou seja, devido ao movimento. Mas é estranho o ser humano, né? Eles vinham com problemas endemoniados e também doentes, e eram curados, e eram libertos. Mas mesmo assim, pastor, a influência de Satanás causava esta inveja neste povo, e era a classe sacerdotal, viu? Com certeza, Nós era temos aqui liderança são religiosa, os né? religiosos, tá certo? E também continuando aqui, Atos 5 menciona 3 grupos: sacerdotes, saduceus e o capitão do templo. Nós vamos encontrar aí, olha, Atos 5, 24. Diante deste relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. E é bom que o professor traga aí o contexto de Atos 5, 24, eu trouxe aqui. Atos 5, 24 na Bíblia relata a perplexidade do capitão do templo e dos principais sacerdotes ao ouvirem que os apóstolos que estavam presos haviam desaparecido da prisão, mas foram encontrados ensinando no templo. Veja bem que não adiantou nada, simplesmente desapareceram. Cadê os homens que estavam presos? Estão lá novamente, não é? Ensinando no templo. Então veja bem que isso aí é nada mais, nada menos que a atuação poderosa do Espírito Santo, dando ousadia a esses homens, tá certo? Continuando aqui no nosso slide, os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Então veja bem o que está escrito aí, meus queridos irmãos. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos, e dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Nós temos aí um texto marcado aí, não é? Lucas 20, 27 a 40. Eu quero ler aqui, pastor, o 37 e o 38 de Lucas 20. Lucas 20, 37 diz assim: que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Nós vamos entender que tem um grupo aí que não aceitava a questão da ressurreição, e justamente é o que estava sendo pregado. Quando diz lá, o Senhor, ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, ele está afirmando, ele é o Deus de vivos e não de mortos. E tem outra colocação aí com relação à ressurreição dos mortos, que este grupo de saduceus não criam, por isso que havia este confronto. O versículo 38 diz lá, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para eles todos vivem. Então veja esta colocação. E depois desse terceiro parágrafo, eu trouxe uma marcação aqui, uma anotação que eu fiz. Os saduceus combatiam, olha, esse é o contexto, combatiam Jesus principalmente por causa das suas diferenças doutrinárias e posições sociais. Eles eram um grupo influente na sociedade, os saduceus, não é? Influente na sociedade. Agora tem uma colocação aqui, composto principalmente por sacerdotes e aristocratas. Os saduceus eram conhecidos por sua visão mais conservadora da Torá, enfatizando o quê? A lei escrita e rejeitando a tradição oral, além de não acreditarem, aqui que está o choque, né? Não acreditarem na ressurreição dos mortos, na vida após a morte e também na existência dos anjos. E quando eles começam a ensinar sobre a ressurreição dos mortos, não é isso que nós cremos, e começam aí, então, a combater o que os homens de Deus estavam aí ensinando, tá certo? Voltando aqui para o slide, os anciãos eram líderes judaicos influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos. Agora nós vamos falar dos anciãos, né?
mas sem exercer funções sacerdotais no templo. E eu trouxe aqui uma colocação também sobre os anciãos. Na época de Jesus, os anciãos eram líderes respeitados dentro da comunidade judaica, com funções que variam entre administração civil, aconselhamento religioso e representação da comunidade. Eles eram responsáveis por questões práticas da vida em sociedade, como a resolução de disputas, a administração de bens e a tomada de decisões importantes para o bem-estar do povo. Além disso, atuavam como conselheiros e autoridades religiosas, interpretando a lei e transmitindo seus ensinamentos. Então, nós estamos aqui definindo esses grupos aí, sacerdotes, saduceus, e agora, na continuidade, pastor, ainda temos no próximo slide, sobre essa questão, os perseguidores, está escrito aí, já o capitão do templo, que é um outro perseguidor aí, mencionado também em Atos capítulo 4, verso 1, era um sacerdote de nível inferior. Olha o que está escrito em Atos 4, 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, esse grupo aí que estava aí com a perseguição ferrenha aos homens de Deus. E temos uma colocação aí que eu trouxe com relação ao 4.1, que diz assim: o capitão da guarda do templo, ou comandante do templo, exercia a função de chefe da força policial responsável pela segurança e ordem do templo de Jerusalém. Ele era uma figura de autoridade, abaixo apenas do sumo sacerdote, e tinha sob o seu comando os guardas do templo. Então veja bem que era este grupo, não é? Veja bem que estava a liderança civil, a liderança religiosa, imbuída no quê? Atrapalhar, impedir a pregação do Evangelho. E continuando a leitura aqui em Atos 4.1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esses grupos, o pastor deixou bem destacado aí em amarelo, esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do Evangelho. A última colocação que eu faço diante desse texto, desse último parágrafo, as principais razões pelas quais os grupos religiosos da época de Jesus o atacavam eram as suas doutrinas e práticas que desafiavam as tradições e autoridades estabelecidas, além de suas alegações de ser o Messias. Ou seja, os ensinamentos de Jesus, né, contrariavam aquilo que eles ensinavam. E, além de tudo, havia acusação: vocês assassinaram ele, vocês mataram ele, conforme tem um texto aqui mais adiante. E, além de tudo isso, eles estavam pregando que ele era o Messias. Aí o caldo entornou, aí a perseguição sempre aumentou, né? Porém, é aquilo que o pastor Hércules falou: o nosso Jesus, ele que é o dono da igreja, e ele protege a igreja desde esse tempo e até hoje está com as suas mãos também estendidas sobre a igreja em momentos de perseguição. Muito bem. No material que você vai fazer download, nós trouxemos um estudo exclusivo a respeito dos saduceus, porque este grupo já estavam em atividade antes de Jesus. E no ministério de Jesus, eles fizeram uma oposição ferrenha ao Senhor e depois, obviamente, continuaram nessa oposição aos apóstolos. Então, você vê as características teológicas dos saduceus, está no material de apoio para você. Nós vamos trazer a questão a inveja que eles tinham pelo crescimento da igreja, o racionalismo religioso e a rejeição àquilo que era sobrenatural, além da instrumentalização do templo e também do poder policial. Eles estavam por trás disso tudo. Veja que isso, não se chamando saduceus nos dias de hoje, está presente aí nas nossas igrejas. Olha as implicações que nós temos aqui. Os saduceus representavam, na narrativa de Atos dos Apóstolos, a religião morta que se opõe ao mover do Espírito. Exatamente isso. Eles são símbolo de religiosidade sem vida, intelectualismo teológico sem fé verdadeira, isso tudo está aí, está nas nossas igrejas. Interesse político acima da verdade divina e resistência à revelação sobrenatural. Por isso eles são os principais e os primeiros, os mais ativos perseguidores da igreja nascente, porque não suportam uma fé que rompe estruturas e transforma
pessoas. Esse confronto entre os apóstolos e os saduceus é de fato o confronto entre a igreja viva, cheia do Espírito Santo, com a religião institucionalizada, sem vida e nem verdade. Ainda hoje, as igrejas e os crentes, né, cheios do Espírito Santo podem enfrentar resistência dessa natureza, não é? Institucional, ideológica e teológica. E estas se destacam pelos seguintes aspectos: negam o sobrenatural, rejeitam a autoridade das Escrituras e querem preservar o status, bem como as estruturas, em vez de se submeter ao senhorio de Cristo. Ou seja, eles representam a oposição, preste atenção aqui, ó, oposição racionalista ao poder de Deus, ou seja, fazem de tudo para que o poder de Deus seja anulado, desconsiderado. Eles representam o temor de perder privilégios por causa do crescimento da verdade. Isso está, meus irmãos, nas nossas igrejas, não com o nome de saduceus, mas estão aí, viu? E a tentativa de silenciar a voz da igreja quando ela está cheia do Espírito Santo e da verdade. São questões, meus irmãos, que não tem como a gente negar, e você pode aprofundar isso no material que você vai fazer download aí. Agora vamos para as esferas desta perseguição. A perseguição imposta, né, pelos judeus aos cristãos se dava e acontecia em duas esferas principais. A religiosa, por serem a mensagem de Cristo como ameaça, por verem, né, a mensagem de Cristo como uma ameaça, porque a mensagem de Cristo tirava o foco deles, daquela religião formalizada ali no templo, cheia de ritos, que as pessoas tinham que se dirigir a essa gente, e aí eles faziam bem o que queriam, né? E, além da esfera religiosa, também a esfera política, porque os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Tanto que, se você estudar a história, você vai verificar que a reforma que Herodes promoveu no templo de Jerusalém, aquele que estava em pé nos dias de Jesus, né? Alguém fala que aquilo já era o terceiro templo, mas na verdade não, aquele é o segundo templo, o templo de Zorobabel, exato, que perseverou ali pelo período do silêncio de Deus, e quando vem o Novo Testamento, nesse tempo, o Herodes, utilizando de uma estratégia política, ele começou essa reforma no segundo templo, para deixá-lo naqueles padrões que estava ali nos dias da narrativa de Jesus, porque de fato o segundo templo ele era mais simplório em relação ao primeiro. E o Herodes, querendo aumentar, né, o seu ganho político, ele falou: vamos fazer uma reforma do templo dos judeus, vamos dar emprego para eles, eles vão ganhar, vão estar fazendo o trabalho deles, vão ficar tranquilos, calminhos e tal, não vão nos dar problema, e, enfim, e vai facilitar as coisas para a administração do império. Exatamente era essa a jogada. A política que vigorava de então, que era algo já do Império Romano, aquela política conhecida do pão e circo, dê comida ao povo e algumas festas e o povo vai ficar contente. Será que isso acontece no século atual? Acontece. É mesmo? Sem dúvida. Rapaz. Acontece. O povo gosta de um agrado. O povo gosta, né? É isso aí. É só prometer que vai ter picanha, é só prometer que vai ter um Natal, e aí está tudo certo. Aleluia! Na esfera religiosa, meus irmãos, vamos lá. Nós estamos falando das esferas da perseguição. Primeira esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. Nós já estudamos isso na lição anterior, Atos capítulo 5, os versículos são o 17 e o 18, porque diz o texto: Senhor, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, que tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. É o texto, verso 17 e 18, 17 e 18. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. Atos 2,47, o povo anunciava, pregava, testemunhava. Meu Deus, Jerusalém estava tomada por uma mensagem tão poderosa que quando a mensagem era pregada ao público, almas se convertiam aos milhares. Muitos já haviam aceitado a fé, é o que garante o texto de Atos capítulo 4, e o versículo de número 4, que diz exatamente assim, vou ler aqui para os irmãos. Atos 4:4. Muitos, porém,
dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Nós já estudamos isso numa das nossas lições anteriores. Esse número continuava crescente. Você vai para o texto de 5,14 de Atos dos Apóstolos, e o texto diz exatamente assim, ó, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto de homens como mulheres, agregados ao Senhor. Crescia a cada dia, porque o evangelho era pregado e era vivido. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes, enquanto a igreja crescia. O velho judaísmo farisaico regredia. A oposição religiosa, ela aparece nos capítulos iniciais de Atos dos Apóstolos como uma reação direta ao crescimento da igreja e à eficiência, à eficácia do seu testemunho, coisas que, ao longo dos anos, perdeu-se, não é? Se perdeu. Atos 5 e 28, você percebe que os líderes judeus acusavam os apóstolos de, aspas, encher Jerusalém com esta doutrina, porque o povo eficazmente pregava, testemunhava, anunciava o evangelho, anunciava Jesus Cristo ressuscitado. Essa doutrina que está se referindo aqui em Atos 5, 28, é exatamente esta a maneira como o povo fazia. Levava a mensagem mesmo. Hoje não se faz isso não. Hoje o povo reúne para conversar fiado, para ficar mentindo, contando anedotas e por aí vai. Isso demonstra a eficácia evangelística da igreja e o impacto da sua pregação. A perseguição nasce de uma inveja espiritual, essa que está relatada no texto que eu li de Atos 5 e 17. Quando os líderes religiosos percebem que a presença de Deus não está mais com eles, mas com aqueles que são rejeitados por eles, então eles reagem na esfera da perseguição. E isso eu quero afirmar aqui, não é? Afirmar aqui sem medo de ser feliz, que infelizmente essa praga está nas igrejas atualmente. Quando os líderes percebem que Deus já não está mais com eles, eles começam a perseguir aqueles que de fato estão servindo ao Senhor. Infelizmente, isso é uma verdade, não é? Isso é a esfera religiosa. Agora vamos para a esfera política, que é o outro viés desta perseguição. A esfera política, meus irmãos, Atos capítulo 12, versículos de 1 a 5, que é a segunda parte da leitura bíblica em classe, você vê que a perseguição se dá na esfera estatal, e ela é de natureza mais política na esfera pública. É exatamente o que você vai poder perceber, lendo aí Atos capítulo 12, Nós não vamos ler aqui o texto nesse momento, porque vai tomar um tempo aqui, ainda que seja um tempo muito válido, mas você vai verificar o levante de Herodes, que vai culminar com a prisão e a morte de Tiago. Então, veja que a perseguição ela é institucionalizada aí. O rei Herodes é um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar o Tiago e também prender o apóstolo Pedro. Este Herodes aí é o Herodes Agripa I, que utilizava a perseguição como uma estratégia política, ou seja, a execução de Tiago e a prisão de Pedro não respondem, preste atenção nesse aspecto, não respondem a uma ofensa legal, mas a uma operação para agradar os judeus, porque a liderança judaica estava preocupada com a ascensão do cristianismo, tinha que calar a boca dessa gente. Qual é a maneira? O Herodes fazendo a política dele, não é? Vamos prender essa gente, vamos matar, aí os outros vão ficar com medo, vão calar e a coisa vai se acalmar. Só que não. Isso mostra que muitas vezes o poder político se alia à religião corrompida para oprimir os justos. Meu Deus, olha aí, o tempo que nós vivemos sendo representado, não é? A política se aliando à religião corrompida, é importante frisar isso aqui, para oprimir os justos. Como nos dias de Jesus, quando Pôncio Pilatos e o Sinédrio cooperaram para a sua crucificação, agora se repete a parceria do trono com o altar
apóstata. É isso que é. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. Atos 12, 3. Olha só o que diz o texto. Eu estou com a Bíblia com a letra pequena. Deixa eu colocar esse óculos que está aqui. Ó. Vamos lá, agora fica mais fácil. Aleluia. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Pronto. Ele percebeu que é agradável, então vamos aumentar o capital político. Eu preciso de voto, vamos ajeitar o negócio e tal. E é assim. Esferas da perseguição. A sem vergonhice, ela está aí, não é? Ela está aí. Essa aliança entre poder político e oposição espiritual ecoa os salmos messiânicos. Salmo 2 e o versículo de número 1 diz assim, ó: por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha só, para finalizar esse tópico aí, uma igreja cheia do Espírito inevitavelmente confrontará os poderes religiosos e políticos, não por ativismo, de forma alguma, mas por sua fidelidade à verdade e poder espiritual autêntico. Você fazendo a obra de Deus com eficiência, com eficácia, falando a verdade, só do fato de você falar a verdade bíblica já é uma afronta aos poderes que estão aí instituídos. Veja o que diz o texto de Atos capítulo 17 e o versículo 6, apenas para que a gente possa utilizar como uma referência aqui. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Por quê? Porque chegaram anunciando o Evangelho. E o Evangelho confronta o mundo com as suas práticas, confronta a política com os seus jeitinhos, confronta e por isso incomoda. E o retorno que eles dão é exatamente a perseguição. Não por isso que algumas cidades implantaram-se leis para calar a igreja, dizendo que tem que ter silêncio, que a partir de tal hora tem que ter silêncio, e as pessoas vão se conformando com essas coisas. Vamos lá, pastor Adovilson? O subponto 3, a igreja enfrentará oposição. É o tópico 1 e o subponto 3, enfrentará oposição. E eu estava pensando aqui, enfrentou, está enfrentando e enfrentará enquanto a igreja estiver aqui. Mas, aliás, pastor, durante a grande tribulação, aí a perseguição vai ser mais ferrenha. Então, enquanto o nosso Jesus não impetrar aí o reino, né, em que ele será o líder durante o milênio, a perseguição ocorrerá. Isso aí é fato e é realidade, tá certo? E eu escrevi que a igreja sempre enfrentará opositores de um jeito ou de outro. Eu marquei aqui, o pastor já deu um adendo bem no comecinho, a igreja continua a enfrentar perseguições, não está aí no slide, eu trouxe aqui uma colocação, perseguições em várias partes do mundo em 2025. Veja bem, a lista mundial da perseguição em 2025, segundo a organização não governamental internacional cristã Portas Abertas, Open Doors, que apoia cristãos perseguidos em diversos países, estima que mais de 380 milhões de cristãos sofrem perseguição religiosa devido à sua fé. Essa perseguição pode se manifestar de diversas formas, incluindo violência, prisão, discriminação e deslocamento. Então veja bem a realidade da perseguição da igreja hoje. Isso é fato, né? Nós estamos aqui num ambiente tranquilo, num país sossegado, mas vários países aí, principalmente, nós já falamos sobre isso em trimestres anteriores, sobre a janela 10/40, né? Que ali apresenta muitos países que o evangelho não entra de maneira nenhuma, né? E se alguém encontrar lá
com a Bíblia, é perigoso perder até a vida. Mas continuando aqui, isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, não é? Preconceituoso e indesejado. É essa a questão aí, irmãos. Enquanto nós, como igreja, defendermos a ortodoxia bíblica, vamos ser perseguidos. Enquanto nós irmos contrário à teologia liberal que está surgindo nos últimos dias, a igreja verdadeira será perseguida. Agora, a igreja será perseguida, pastor, aquela que vai pregar a palavra de Deus na íntegra. Na verdade. Porque existe alguns segmentos que estão aí se moldando com o mundo. Aí é outra situação. A igreja verdadeira será perseguida, tá certo? Agora, nessa última colocação que o pastor deixou destacada em amarelo, está aí. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo, silenciar a voz da igreja. Trouxe um adendo aqui, depois desse último parágrafo. A igreja, mesmo em meio à perseguição, não sucumbirá. Tá? A Bíblia, em diversos textos, garante a vitória final da igreja sobre todas as forças do mal e a perseguição, destacando a promessa da presença constante de Cristo e o poder do Espírito Santo. A história da igreja é marcada por testemunhos de fé inabalável diante da adversidade, demonstrando que a perseguição, embora dolorosa, não tem o poder de extinguir a fé cristã. Por quê? Porque a igreja pertence a Cristo, ele morreu por ela. E ele, conforme foi dito aqui, ele vai defender a igreja das perseguições. Deus sem cuida dúvida da igreja. É isso aí. Olha, irmãos, as perseguições elas podem assumir diversas formas, não é? Diversas formas. E aí é importante destacar o texto de João 15:19, que diz assim, ó, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, por isso o mundo vos aborrece. E também a segunda epístola de Paulo a Timóteo 3:12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Piamente quer dizer viver em santidade, porque pio é santo, piamente é a potencialização disso, é a intensificação disso. Ou viver em santidade, esses sofrem perseguições. E essas perseguições, elas, vamos destacar aqui, pelo menos 3 níveis. Legais, quando há censura, restrição de liberdade de culto, punições institucionais. O segundo aspecto, cultural, quando há ridicularização, a marginalização e o chamado cancelamento. E por fim, físicas, aí quando ocorrem agressões, prisão e ainda martírio, mas a palavra de Deus ela é clara e está registrada na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e o verso é o de número 8, que diz assim, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, a igreja que é de fato pentecostal, que prima pela verdade bíblica, ela não se conforma com o século presente, ela não negocia princípios para manter influência, ela não se cala diante do pecado institucionalizado, mas permanece cheia do Espírito Santo, glória a Deus, perseverando em oração, palavra e testemunho público, mesmo que isso lhe custe dor e rejeição. Aleluia! Nós fomos chamados, meus irmãos, para sermos testemunhas, e isso até os confins da terra, começando pela nossa cidade, começando pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa cidade, e isso avançando até os confins da terra. Haverá oposição? Com certeza. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus em João 16:33, porque eu venci o mundo. A sinopse, meus irmãos, deste tópico primeiro, a igreja primitiva enfrentou perseguição e oposição, tanto na esfera religiosa quanto na esfera política. Glória a Deus. Vamos fazer aqui um breve intervalo e é o tempo que você tem para se inscrever no canal, se ainda não estiver inscrito, para ativar as notificações e para nos ajudar compartilhando esta aula. Já voltamos, é rapidinho, ouça aí o recado que temos para você.
Acabei de receber uma notificação de infração. Multa porque não obedeceu à lei. E assim, meus irmãos, é você que também não estuda a palavra de Deus. Você acaba errando, pecando por não conhecer a palavra. Então, o que você está esperando para vir se matricular, para ser aluno do CETADB e com isso conhecer a palavra de Deus e viver uma vida debaixo da bênção do Senhor? Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Agora, a respeito da multa, quem fez a infração vai pagar o preço. Tópico 2, meus irmãos, a igreja protegida. Porque se no primeiro nós falamos da igreja perseguida, agora nós vamos falar desta que é protegida pelo nosso Deus. Um anjo de Deus é o subponto 1. Vamos lá, é o tópico 2, o subponto 1, você que está acompanhando com a sua liçãozinha, não é mesmo? Veja bem, Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Atos 5,19 diz lá, mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora. E eu marquei aqui, fiz uma colocação, a igreja do livro de Atos enfrentou perseguições, mas também experimentou a proteção e intervenção angelical. Glória a Deus. Como evidenciado em Atos capítulo 12 e versículo 7, né, que tem esse texto mais adiante aí, onde um anjo liberta Pedro da prisão. Olha aí, essa passagem demonstra tanto a hostilidade que a igreja enfrentou, quanto o cuidado divino que a acompanhou. Ou seja, Deus está protegendo e livrando a igreja. Agora, veja bem, queridos, continuando aqui, a igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, né? Tem um assunto aí, a doutrina angelologia, que são seres de natureza totalmente sobrenatural. Ou seja, a igreja teve essa intervenção sobre-humana, sobrenatural, claro, protegida por anjos, né? E aí, sempre, claro, na orientação de Deus e Deus trabalhando em favor da igreja. E não é comum a presença, ou melhor, não é incomum, perdão, a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, Atos 12:7, conforme nós já lemos, com Filipe em sua missão evangelística, conforme nós vamos ler aqui, Atos 8:26, diz lá, um anjo, novamente, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Então veja bem, novamente, a intervenção sobrenatural da parte de Deus em favor daqueles que pregam o Evangelho e anunciam Jesus Cristo. E também em missão na casa do centurião romano, lá, centurião romano Cornélio, em Atos 10:3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Aí continua, né, o texto lá. Mas o que está em foco aqui, novamente, a aparição de um anjo. E também anjos nós vamos encontrar em Atos 27 e 23, com o apóstolo Paulo em alto mar. Atos 27 e 23 diz lá, pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus, a quem pertenço, do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, olha o versículo 24 de Atos 27, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Ou seja, ninguém vai morrer. Então nós vemos aí a presença dos anjos trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E nós vamos encontrar esse texto aqui, quer ver? A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação, Hebreus 1:14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, quando nós lemos ali, Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 14, está falando ali dos anjos, não é? Que são realmente figuras aí, não é? Seres que estão trabalhando
em favor da igreja. Em outras palavras, eu fiz uma colocação aqui, os anjos são servos de Deus designados para auxiliar e proteger os crentes no caminho da salvação. Então nós temos aí esse sobrenatural protegendo a igreja ao longo dos anos, e vamos afirmar aqui, sofreu, está sofrendo, irá sofrer perseguição. Porém, o nosso Deus está protegendo a igreja, neste caso aí, usando os anjos. Muito bem, a libertação física, não é, dos apóstolos foi um propósito de Deus para que a missão continuasse, para que o trabalho de evangelização fosse adiante. Teve também este propósito, né? Então você vai observar que essa atividade, além desta questão, não é, de livramento, teve esse aspecto de preservar o avanço conforme o avanço missionário, né, da pregação do evangelho conforme a vontade soberana de Deus. Agora, o livro de Atos revela essa atividade angelical como uma realidade contínua. O pastor Adovil citou os exemplos que, inclusive, você tem na sua lição, os anjos abrindo o caminho, guiando os evangelistas, no caso de Filipe, revelando as direções missionárias, no caso de Cornélio, e também confortando os seus servos em perigos. Então, o que nós vamos verificar aqui? Nós não vivemos como igreja, especialmente como Assembleia de Deus, igreja ligada ao movimento pentecostal, né, a maior denominação pentecostal do mundo, a Assembleia de Deus, nós não eliminamos ou não pensamos, não é, que com isso vamos estar livres da dor da perseguição, mas nós vamos ter assegurados, nesses exemplos que nós acabamos de mencionar aí, nós vamos ter assegurados que Deus está conosco em meio à luta, ainda que não seja Ele de presença física, mas enviando os seus anjos para nos ajudar. Então, a presença dos anjos no serviço da igreja não elimina a dor da perseguição, mas assegura exatamente Deus estando conosco, o Emanuel em meio à luta. Os anjos são ministros de Deus, conforme o pastor Adovil mencionou em Hebreus 1,14, a serviço daqueles que vão herdar a salvação. E a sua atuação continua relevante, embora subordinada à supremacia de Cristo e do Espírito Santo, porque eles não agem por vontade própria, né? Eles são servos, e aí estão em obediência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora vamos para esse aspecto da intercessão da igreja. Eu penso que em algum momento nós vamos aqui falarmos com mais propriedade a respeito desta questão que é a oração. Já temos falado em lições anteriores, mas eu imagino que nós vamos ainda tratarmos disso nesse trimestre com uma pontualidade mais aguda, porque é importante que a igreja entenda e volte, né, a compreender a importância, a necessidade e a realidade da oração. Porque o texto de Atos 12 e o versículo de número 5 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Veja só, o texto diz assim, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Esta Bíblia que eu estou usando aqui a Bíblia é a versão Almeida Revista e Atualizada, ARA, não é a revista e corrigida que normalmente eu gosto de utilizar, porque ela tem algumas colocações que são diferentes, mas a igreja orava constantemente. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro, também revela a igreja como um agente ativo nesta libertação. Ou seja, o anjo fez o trabalho, porém a igreja estava em oração. Certamente que porque a igreja estava em oração, Deus chamou o anjo e falou, meu filho, vai lá e resolve esse negócio. O anjo simplesmente foi lá e abriu o cárcere. Pronto, é simples assim. Isso é o poder da oração, que segundo nós temos sempre apresentado num dos nossos slides lá no culto na igreja, a oração muda as situações. Não é? Sempre está. O Diomar sempre coloca isso para a gente lá na tela, no culto. A oração muda as situações. Ainda que muitos já não creem mais nisso, é uma verdade. Não teria sentido Lucas
o autor do livro de Atos dos Apóstolos destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro, se isso não tivesse nenhuma relevância. Ou seja, se não fosse importante, Lucas não teria registrado. Exatamente pela relevância e pelo destaque que merece, é que Lucas fez o registro. É evidente que Deus é soberano e age como quer e também quando quer, da forma que Ele quer. Não venha você também na sua oração dizer assim, ó Deus, faz assim e faz assim. Porque Deus lá dos altos céus está olhando e está dizendo, mas é um bandidinho, querendo dizer para mim como é que eu tenho que fazer. Sai fora, não é? A morte de Tiago, irmão de João, ela é mencionada aqui nesse texto de Atos 12, e anteriormente ela também é mencionada, e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado, que é o texto de Atos 2 e o versículo de número 2. Eu vou ler aqui para os irmãos. O texto diz assim, ó, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João, mandou prender, né, o Herodes, mandou prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. E aí ele viu que isso era agradável e continuou a sua perseguição. Então não tem ali um motivo específico do porquê, mas foi isso que ele fez. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja, conforme disse, e mandou que o anjo fosse lá fazer o trabalho, e ele simplesmente vai. Veja, irmãos, como as coisas acontecem no nosso plano e no plano espiritual. Eu me recordo que numa das nossas lições do trimestre passado, o pastor Adovilson falou uma frase que está lá registrada, não é? Mas é bom lembrar aqui, não é? É que o mundo espiritual, ele é mais real do que aquilo que nós vemos e apalpamos aqui nessa vida. O mundo espiritual, ele é mais real. E, de fato, quem não tem essa percepção, certamente está perdendo algo de importante, não é? De relevante. O termo grego usado para contínua oração é ektenes, indicando uma oração intensa, insistente e ininterrupta. É o que está dito aí. Essa oração comunitária não foi protocolar ou mecânica, mas resultado de um senso de urgência espiritual após a morte de Tiago, que foi o que impulsionou ainda mais este mover da igreja para esta oração. Então, a estrutura do texto enfatiza um contraste entre Pedro preso pelo poder humano e a igreja intercedendo diante do poder divino. Na nossa perspectiva, a oração da igreja em Atos é sempre cheia do Espírito Santo, ela é sempre unida e é sempre fervorosa. Basta você ler Atos capítulo 1, versículo 14, Atos 2 e 42, Atos 4 e 31, você vai ter o exemplo disso. A igreja sempre junta, sempre unida e no fervor. Aleluia. Isso demonstra que a oração é o oxigênio espiritual da igreja cheia do Espírito Santo. Subponto 3, pastor Adovilson. Vamos lá, então agora o valor da oração, tópico 13, o subponto 3, né? Veja bem, essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostram o grande valor da oração. Temos aí algumas referências bíblicas. Veja bem, enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu, Atos 4:31. Enquanto Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele, Atos 9, versículo 11 e também o 12. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele, Atos 10 e 13. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo, Atos 8, 15. Então, veja bem, nós temos nessas referências, nesse parágrafo, as consequências, né, da oração, né? Então, enquanto oravam, o sobrenatural ocorria, o milagre ocorria durante o período em que eles estavam orando. Então, veja bem aí o valor da oração. E eu trouxe aqui um adendo sobre esta questão. Ao longo do livro de Atos, a oração não é apenas uma prática religiosa, mas um meio de conexão com Deus que traz resultados tangíveis e impacta a vida da igreja e do mundo ao seu redor.
Portanto, subestimar o poder da oração em Atos seria ignorar um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento e a expansão do cristianismo primitivo. Os discípulos perseveravam em oração, buscando a direção de Deus, pedindo por poder para realizar a obra e clamando por livramento em tempos de perseguição. Então é fato, é realidade que a oração, pastor, o período de oração é o que movia a igreja. Aliás, o texto diz, né? Perseveravam em oração. Voltando aqui para os nossos slides, não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, ainda continua atual ou atualíssima. E dizendo, fazendo aqui um complemento, pastor, nós já comentamos isso em aulas passadas, a igreja hoje, infelizmente, não está orando, né? Aí nós não estamos vendo o quê? É uma realidade, é fato, nós estamos vivenciando isso. Não se acontece mais milagres, batismo no Espírito Santo. São intermináveis trabalhos e congressos. Se for fazer ali um levantamento, quantas almas, quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, quantas pessoas foram curadas? Aí está um exemplo que acontecia na igreja primitiva. Na oração acontecia o milagre, o sobrenatural vinha depois que alguns dos homens e a igreja estava orando, aí sim vinha o milagre. Pois é. Eu me lembro de campanha de oração antes de um congresso, semanas de oração para a realização do congresso. Hoje não se faz mais. Infelizmente, aí não é uma crítica em Não, relação não ao é. trabalho do círculo de oração, mas ao mesmo tempo é uma coisa para que a gente pense, porque infelizmente em muitas das igrejas a oração está a cargo do círculo de oração, os demais não oram. Departamentos, né? Aí quem é responsável pela oração? As irmãs do círculo de oração, mas e os jovens, os adolescentes, os varões? Então não tem um grupo de oração dessa gente? Entendeu como é o negócio? E aí acabam que os demais que não fazem parte do círculo de oração acabam vivendo uma vida de oração mínima. Claro que há exceções, Sim. mas o fato de que o ajuntamento favorece a eficácia, com certeza. Você percebe que a oração ela é incubadora do poder, ela é um combustível para a perseverança, ela é canal de Deus para a revelação, ela é uma defesa espiritual contra o mal. Nós não temos como fugirmos disso, né? E precisamos de oração. Por isso que eu digo, conforme eu já disse anteriormente, que eu penso que em algum momento nós vamos dar uma ênfase maior, porque se você observar, a igreja em Atos dos Apóstolos era uma igreja de constante oração, e se nós queremos voltar a ter aquela eficácia na oração, é exatamente pela prática. A igreja protegida é aquela que ora sem cessar, confia na soberania de Deus e age em obediência à missão, mesmo sob ameaças. E esta permanece sensível ao mover sobrenatural do Senhor. A sinopse deste tópico segundo é esta: mesmo em meio à perseguição, Deus manifestou o seu poder de proteção. A igreja é perseguida, com certeza, mas Deus a protege, é a verdade prática da nossa lição. Vamos para mais um intervalo, vamos retornar rapidamente. Você não se inscreveu no canal ainda? Se inscreva agora, ative as notificações e compartilhe essa aula, nos ajude, porque certamente há outros irmãos e irmãs, outras pessoas que precisam conhecer o trabalho que nós aqui estamos realizando. Já voltamos.
Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero dizer para você que a verdadeira teologia é aquela que transforma a vida e impacta ministérios. Aí você me pergunta, como eu alcanço isso, pastor? Você precisa estudar teologia através do CETADB, porque nós temos uma proposta teológica que apresenta solidez naquilo que é a verdadeira teologia ortodoxa e também vamos trabalhar com materiais didáticos de qualidade. Não são arquivos em PDF, são livros físicos que os nossos alunos trazem à sua mão para estarem estudando, fazendo as suas anotações e poderem tirar as suas dúvidas através de um material didático de muita qualidade. Isto sim, impacta vidas, transforma vidas e muda ministérios. E você não pode ficar atrás. Dê um passo adiante e venha estudar teologia através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3, meus amados irmãos, a igreja destemida, ela é perseguida, ela é protegida, mas ela também é destemida. E o pastor Adolvilson já vai avançar aqui para o primeiro subponto, testemunho com poder. É o tópico 3, o subponto 1. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé, ou seja, a prisão não resolveu nada. Não prejudicou em nada a obra. Homens que tinham o poder do Espírito Santo. Atos 5:25 diz lá, nesse momento chegou alguém e disse, os homens que os senhores, ou seja, o Sinédrio, prendeu no contexto aí, puseram na prisão, estão no pátio do templo ensinando o povo. Povo louco, né? Não é mesmo? Doido. É isso. E eu trouxe aqui, em Atos capítulo 5, os apóstolos são presos por pregarem sobre Jesus. Um anjo os liberta da prisão e, em vez de se esconder, eles retornam ao templo e retomam a pregação. Isso demonstra a ousadia e a convicção dos apóstolos em relação à sua fé e ao que pregavam. Isso aí tudo estimulado, não devemos esquecer, pela atuação poderosa do Espírito Santo. Voltando aqui para o slide, de nenhuma forma se sentiram intimidados, estavam capacitados pelo poder do alto. E eu trouxe aqui, meus queridos irmãos, com relação a essa capacitação aí, não está no slide, mas eu trouxe aqui, essa capacitação é vista como um revestimento de poder e direção divina, essencial para a eficácia da mensagem. Vamos ler agora o terceiro parágrafo. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. E eu trouxe aqui, pastor, essa questão de atos. A palavra atos, né, se refere a ações feitas, atividades, atuações realizadas por alguém. Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o personagem que impulsiona os eventos narrados. Por isso que poderia ser chamado aí o livro Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o personagem que impulsiona os eventos narrados, capacitando os apóstolos com o objetivo da expansão da igreja. Então, atos significa aí que eles estavam trabalhando, que era atividade, que era a atuação dos apóstolos, não é? Agora, veja bem, agora o quarto parágrafo diz assim, vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Trouxe aqui uma colocação também sobre esse parágrafo, não é? O Espírito Santo aparece de forma explícita ou clara aproximadamente 52 vezes no livro de Atos. Veja bem que interessante a atuação do Espírito Santo neste livro, né? Além disso, há referências implícitas ao Espírito Santo, onde as suas ações são descritas sem uso direto do termo, o que torna o número total ainda maior. Então, a atuação do Espírito Santo nesse livro de Atos é algo surpreendente, né? E está aí, ó, ele é a fonte de poder da igreja. E tem uma outra colocação, sem o Espírito Santo, esse texto aí que o pastor deixou destacado em amarelo, sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Trouxe aqui, a ausência do Espírito Santo na igreja seria como um corpo sem alma,
uma estrutura vazia, sem a força que anima e a impulsiona. O Espírito Santo da vida e propósito da igreja. Sem essa presença divina, a igreja pode se tornar um local de formalidades vazias, sem a ação transformadora do Espírito Santo. Então veja bem a dependência da igreja com a ação do Espírito Santo, que sem ela, está escrito aqui, é um corpo sem alma, ou seja, a morte impera. Olha só, Atos 5,19, tem coisa que passa despercebida, né? Agora que o pastor fez o comentário, me chamou a atenção. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, olha o que o anjo do Senhor disse a eles. Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aí agora o verso de número 25, nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Ou seja, rapaz, a turma falou, mas escuta, esses camaradas não estavam presos? Como que eles estão no templo ensinando? Porque eles foram libertos pelo anjo, e o anjo falou, vocês vão lá no templo e lá vocês preguem. Ensinem o povo. Quando você vê, irmãos, aqui a palavra ensinar, ensinam o povo, nesse texto de Atos 5:25, é didascousin ton laon. Indica que eles estavam exercendo um ensino contínuo e com autoridade. Esta era a função, de fato, né, de estar ensinando continuamente com autoridade, era a função que os líderes religiosos deveriam, só que eles não tinham auditório. Já os apóstolos iam lá e ensinavam na autoridade de Deus. Glória a Deus. A igreja destemida é aquela que mesmo sob pressão ou risco, porque eles estavam presos, num instante presos, e agora libertos pregando o evangelho. Mesmo em oposição ou com risco, permanece fiel ao seu chamado de ser testemunha da ressurreição de Cristo. É exatamente o que diz o texto de Atos 1:8. Mas recebereis poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. É para isso que nós, crentes, fomos chamados. Não é? É para isso. E está aí uma teologia prática. Isso é resultado direto de uma vida espiritual fundamentada não em performance ou glória, mas em comunhão com o Espírito Santo. Porque se há comunhão com o Espírito Santo, pode ter certeza que ainda que haja oposição, vai ficar um pouquinho mais fácil. Lucas, falando agora a respeito de uma convicção de fé, porque o subponto 2 fala de convictos da sua fé. Lucas, então, registrou a ousadia do testemunho de Pedro em Atos 5 e o verso de número 29. Olha só. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não quer dizer aqui que vão fazer levante contra as autoridades institucionalizadas, mas ele está dizendo claramente, e isso você vai poder acompanhar no estudo que está feito aí no seu material de apoio sobre o texto áureo da lição. Nós falamos exatamente sobre esse versículo e descortinamos essa realidade, não é? Para você. Atos 5:29. Nesse texto nós temos uma clara defesa dos valores cristãos. O que é prioritário? Prioritário é obedecer a Deus. Se as autoridades estão indo de encontro com a palavra de Deus, então não merecem a nossa prioridade de obediência. A prioridade é Jesus. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava a sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também, irmãos, muitas vezes é usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isso está em foco. Contudo, e aí está destacado nos slides para vocês, não se trata de uma mera desobediência civil ou de rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte da sua natureza e essência, e que por conta disso não pode, de forma alguma, ser negociado. É exatamente o que nós percebemos em uma igreja que é destemida. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro era o porta-voz
do colégio apostólico, ele assume essa postura, tanto teológica, que é inegociável, quando a autoridade de Deus é afirmada por ele, ela é superior à autoridade humana. A frase "mais importa obedecer a Deus" usa o verbo no infinitivo presente, sugerindo obediência contínua, deliberada, consciente, permanente. Aleluia! Não se trata de rebeldia civil, mas de submissão absoluta ao senhorio de Cristo. Quer ver só aqui? Atos capítulo 2. Vamos aqui para Atos capítulo 2 e o versículo de número 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Senhor, Ele é o nosso Salvador, e é a Ele que nós devemos obediência, sem nenhuma variação, sem nenhuma possibilidade de não estarmos submissos a Ele e à sua vontade. Diante das leis e de instituições que contrariam o Evangelho, devemos nos subordinar à vontade de Cristo, à sua palavra, à sua vontade. Pode Pastor, falar, permita uma inserção rapidinha com relação, não se trata de uma mera desobediência civil. Eu marquei aqui, muito importante, quando a lei humana entra em conflito com a Bíblia, o cristão deve buscar a sabedoria de Deus, priorizar a obediência a Ele, claro, a Deus, e buscar soluções pacíficas e estar disposto a sofrer as consequências por sua fé, sempre guiado pelo amor e pela esperança em Cristo. Então, uma colocação interessante que nós devemos fazer tudo em paz. Né? No comentário do textual, a gente trouxe as ênfases da supremacia da autoridade de Deus, a consciência que nós devemos ter cativa à palavra de Deus e o fato de a igreja, diante das pressões do Estado e também das questões culturais, deve considerar um alicerce ético cristão resistente, baseado na sua palavra. Encerrando aqui então, meus irmãos, a fundamentação bíblica que nós podemos apresentar aqui, esta postura se alinha a outros exemplos bíblicos de perseverança na fé diante de poderes que oprimem. Veja só, os hebreus na fornalha, Daniel capítulo 3, é um exemplo exatamente disso. Foram perseguidos, não é? E Deus poderia ter livrado os 3 jovens de serem lançados na fornalha, mas Deus preferiu pular para dentro da fornalha junto com eles. Você entendeu como é? Daniel na cova dos leões é um outro exemplo de fé perseverante. Tinha convicção da sua fé, o Daniel. Outro exemplo é o exemplo de João Batista diante de Herodes, Mateus 14, versículo 4. Não é? Ele chegou lá e chamou Herodes de raposa e denunciou o seu pecado, sem medo. Perdeu a cabeça? Com certeza. Deus poderia ter livrado? Poderia. Fez? Não fez. E é esse o detalhe. E é por isso que muita gente pesa isso, coloca isso na balança e alguns preferem negar a fé. E aí nós temos ainda o exemplo aqui de Paulo diante do Sinédrio e também diante de César. É só você pegar capítulo 24 a 26 de Atos dos Apóstolos e fazer uma leitura rápida aí e você vai ver. Paulo não recuou 1 milímetro da sua fé, não recuou 1 milímetro daquilo que ele havia pregado, motivo pelo qual ele, em dado momento, apelou a César, por causa da oposição, da perseguição que estava sofrendo, mas nas defesas que ele apresentou, ele não recuou em nada. Na verdade, ele acabava tendo a oportunidade de repregar, e assim ele fez a todos aqueles líderes para os quais ele foi apresentado para fazer a sua defesa. Ele aproveitou ao fazer a sua defesa e pregou novamente aquela mesma verdade. E a verdade era Cristo ressuscitado, e foi esse o motivo do porquê ele foi condenado e morto. Agora, vamos lá. Se a convicção da nossa fé é forjada na experiência pessoal com Cristo, e ela é sustentada pelo Espírito Santo, então nós vamos entender que o Espírito Santo não apenas consola, mas ele fortalece e afirma a identidade do crente como servo obediente a Deus. Leia Romanos capítulo 8, os versículos 14, 15 e 16, você vai ter uma visão a respeito disso.
A igreja destemida, tem essa característica, né? Vamos lá? Não negocia a verdade para obter aceitação. Segundo, não se cala diante do pecado institucionalizado ou culturalmente celebrado. Terceiro, não teme o desprezo do mundo quando permanece fiel ao evangelho. Olha só, que coisa maravilhosa. Estar convicto da fé. E a pergunta que eu faço para você, meu irmão, irmã que está aqui me assistindo, você tem convicção de fato da sua fé, daquilo que você crê? Você está disposto, está preparado, está pronto, não é, para fazer uma apologia, uma defesa da sua fé, se você for requerido nesse sentido? É isso que nós queremos dizer aqui a respeito desta igreja destemida. O Espírito Santo capacitou os crentes a testemunharem com ousadia, e este mesmo Espírito também nos capacita a atuarmos também desta forma. Pastor Adolvilson, com a oportunidade para a conclusão da aula. Muito bem, vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido, contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã, João 16:33. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Glória a Deus! Concluída a nossa pré-aula da lição de número 7, uma igreja que não teme a perseguição. Queremos aqui agradecer você que esteve conosco, dizer para ti que se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e nos ajude compartilhando esta lição, porque temos recebido mensagens, e você pode ler as mensagens, estão aí nos comentários das nossas aulas. A cada dia, irmãos e irmãs que tomam conhecimento do canal e passam a ter acesso às aulas que nós aqui estamos fazendo, dão testemunho a respeito do trabalho que nós estamos realizando aqui. Este trabalho todo é gratuito, o material de apoio que está aí, ele é gratuito, o acesso aos slides para que você possa utilizar em suas aulas, se você é professor ou mesmo em seus estudos, também é gratuito. Todo este trabalho é feito graciosamente e nós queremos, de alguma maneira, meus irmãos, contribuir com o crescimento, com o avanço de cada um dos irmãos e da obra do Senhor aí na sua cidade, na sua igreja, para que o nome de Jesus seja exaltado. E se você entende que nós temos sido um canal de Deus na sua vida para isso, nós só pedimos isso, nos ajude compartilhando esta aula, indicando o canal para outros irmãos, outras irmãs, pessoas que queiram também crescer. Nós temos pessoas de outros ministérios que nem são da Assembleia de Deus, que nem usam, se vocês querem tomar conhecimento disso, que nem usam as lições da CPAD como material nas suas igrejas, mas eles estudam, acompanham o nosso canal e tem relatos, está aí nos comentários, relatos de pessoas de outras denominações que acompanham os nossos estudos porque tem tido crescimento e aproveitamento disso. Com certeza, você também pode ser um canal de Deus para nos ajudar nesse sentido. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Ouça aí também a mensagem do pastor Adolvilson. Muito bem, um forte abraço a todos os nossos irmãos, né, pastor? E tudo é para a honra e glória de nosso Deus. Estamos aí. Deus tem nos abençoado, tem nos animado, tem nos fortalecido. Porém, somos carentes das vossas orações. E vamos lembrar novamente, vocês orem por nós, nós oramos por vocês. E claro, a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor, irmãos.